Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Com alegria estamos aqui no 9º Congresso Espírita Paraibano, CONESP-PB, recebendo hoje no Ponto a Ponto nosso querido Celestino, Severino Celestino, né? Que tanto nos honra com todo o seu trabalho de pesquisa dentro da doutrina, no Evangelho, na Bíblia. Seja muito bem-vindo, Celestino. Obrigado a vocês pelo carinho de me acolherem. Estamos sempre felizes que falar de espiritualidade, falar de doutrina e falar de Jesus, para mim, é o indispensável, é o meu alimento do dia a dia, graças a Deus. Que maravilha. E o congresso deste ano, não é, aborda o Cristo vive em mim. E você está lançando uma obra que tem tudo a ver com essa temática. E eu gostaria de perguntar, Jesus, o Messias das Nações, por que esse título? O que é que ele quer nos dizer? A palavra Messias significa, originalmente, ungido. E a unção era um princípio que era concedido materialmente, com o óleo de gergelim inicialmente entre os mesopotâmios, e depois com o próprio óleo que o judeu ungia os seus reis. Saul foi ungido, Davi foi ungido, Salomão foi ungido, mas todos foram ungidos pelos homens. A unção dá ao ungido uma missão. A unção transfere para o ungido uma responsabilidade. Todos esses homens que foram ungidos reis de Israel, que eu falei, Saul, Davi, Salomão, eles receberam uma missão de levar administração, sabedoria e paz para o povo, como reis materiais. Jesus foi ungido, mas não foi ungido por nenhum homem. Jesus foi ungido pelo próprio Deus. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. Sim. Porque ele recebeu de Deus, por isso que ela é chamada a palavra Mashiach. O verbo limishor em hebraico é ungir. Mashiach é um ungido. Jesus não é um, é o. Por isso chama Ha-Mashiach no original. Então Jesus foi o ungido por nenhum homem. Foi ungido por Deus. E essa unção ele declara em João 17,5, que quando ele forma, faz a sua última oração no Monte das Oliveiras, ele diz assim, Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então, quando nosso planeta estava em projeto de criação, Jesus foi ungido por Deus para cuidar de nós. Os antigos redentores, protetores, líderes, tiranos materiais, eram considerados libertadores ou redentores. Só que Jesus é um redentor espiritual, não é um redentor material. Porque o lado material pertence a nós. Nós, como espíritas, vemos que o lado material foi uma opção sua para crescer. Isso não é uma unção. É um propósito de vida para que você cresça. E Jesus, ao chegar aqui, através do grande médium da sua vida, que foi o evangelista João, diz assim, eu vim para que todos tenham vidas. E que todos tenham vida em abundância ou plenamente. Então, essa expressão, observe que ele não disse que veio para a religião A, B ou C. Não veio para o povo A, B ou C. Então, isso abriu a minha cabeça quando eu estive no deserto do Negev, em viagem a Israel. Eu visitei a maior cratera que existe naquele deserto. Tem 40 quilômetros de cratera. É a maior cratera de deserto do mundo. E lá tem um observatório de um astronauta chamado Ilan Ramon, que participou como o único judeu até hoje de uma missão ao espaço. E lá de cima, ele ao olhar a Terra, ele se encantou. Ele disse, a Terra é linda. E daqui de cima, a Terra não tem fronteiras. Que interessante, não tem fronteiras. Aí eu achei aquilo me tocou muito, porque eu fiquei pensando, é um homem encarnado, material, ligado a um projeto físico, mas ele viu algo que pouca gente vê. Que o planeta Terra
tem igualdades e justiça, além de ser belo, é para todos. E na visão dele, incomodava ele que tivesse divisão no planeta Terra. Aí eu fiquei pensando, tem uma fotografia de Jesus que eu projetei aí hoje na minha apresentação, que é Jesus sentado observando o planeta Terra. E eu fiquei pensando, se um astronauta, um cara encarnado, material, lá do alto, tem uma visão que a Terra não tem fronteira, imagine Jesus. Então, quando Jesus diz assim, eu vim para que todos tenham vida, significa, segundo a caminho da luz, caminho, verdade e vida, o próprio Cristo, que é Emmanuel explicando isso, ele diz que a missão do Evangelho está aonde estiver uma nação, um povo, até os não-judeus. Porque às vezes eu já vi algumas pessoas que dizem assim, eu não acredito em Deus, eu digo, isso não tem problema, porque Ele acredita em você. Então, Jesus que é recebedor de Deus, da unção de ser esse libertador espiritual, se aquele homem não viu fronteiras entre a terra, imagine ele. Jesus, as fronteiras dele são assim, não existe fronteira entre o feio, o bonito, o alto, o baixo, o moreno, o claro, ele vê todos como objeto, vamos dizer assim, o compromisso dele com Deus de preparar um caminho para que a gente volte para o Pai, porque esse é o desejo dele. Que todos tenham vidas independente de nação. Aonde tiver um ser encarnado, tem Jesus. E ele, em complemento a tudo isso, ele deu a mediunidade para o ser humano, não deu religião. Ele deu um canal mediúnico para a gente entrar em contato com a espiritualidade e ter acesso a tudo, independente de crença, independente de religião. Porque as primeiras religiões do planeta, as chamadas religiões tribais ou primitivas, que eu não tive tempo de explicar, porque o tempo da conferência é limitado. Mas as religiões primitivas, eles já tinham noção de alguma coisa do outro lado, porque eles tinham um médium que chamavam de sacerdote, que era quem recebia todas as inspirações e orientava todos da tribo. Sim. E eles, naquela época, eles já acreditavam que havia algo do outro lado e que a gente poderia morrer de noite e voltar de manhã. É tanto que tem uma coisa que acontece, veja bem, acontece na cruz, uma profecia que Jesus não foi quebrado nenhum osso de Jesus. Porque, segundo se falava, ele era o Cordeiro de Deus, indicado por João, e que o Cordeiro era imolado e não podia quebrar nenhum osso. Pois as religiões tribais, mesmo antes dos capelinos chegar aqui, que foram os grandes incentivadores da nossa evolução espiritual, as religiões tribais, que não conheciam nada disso, eles não destruíam nem o crânio, nem o osso longo dos animais que eles matavam. Porque eles colocavam numa caverna e acreditavam que aquele animal podia voltar à vida. Então já era Jesus intuindo, naquele povo tribal primitivo, a noção de uma sobrevivência, além do meio físico. Então quando Jesus diz, eu vim para que todos tenham vidas, porque a palavra hebraica vida é plural, ele está falando que ele provê a todos, os que acreditam e os que não acreditam nele, porque ele não está preocupado se você acredita ou não acredita, ele está preocupado que você receba a proteção, desperte para chegar a Deus. Muito interessante, Celestino, isso que você está nos trazendo, essa dimensão, né, dessa fala do Cristo, que todos mesmos, né? E aí a gente, quando ele diz que ele é o caminho da verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, né, senão por ele, está em ressonância com isso que você está trazendo, e ele aprofunda, né? É porque ele diz também outra frase, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então ele é um dos ungidos de Deus para cuidar da nossa morada, que é o planeta Terra, mas tem outros. Ele disse, se não for, eu vos teria dito. E Kardec aprofunda isso, Emmanuel aprofunda isso. E Kardec diz lá que, independente dessa questão de ter outros planetas, ou em virtude de ter outros planetas, pode haver imigração de espírito de um planeta para outro, como aconteceu com os capelinos conosco. Que, aliás, é um tema muitas vezes muito combatido, com relação da veracidade disso. A gente que ainda até contesta as colocações de Emmanuel, que eu não vejo nada que possa ser contestado. Sim. Emmanuel favorece a gente entender aquilo que Jesus já falou no Evangelho, porque tudo partiu dele. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, planetas habitados, né? Como está na Gênesis. Ele fala que ele veio para que todos
tenham vidas. E é por isso que Jesus, mesmo não sendo Deus, ele é considerado como Deus no planeta Terra, porque na verdade ele é o Deus do planeta Terra. Sim. Mas não é o Deus absoluto, não é o Deus único, não é o Deus infinito. Ele é um enviado. Por isso que ele diz, o meu Pai me enviou. Quando ele faz a sua última oração, que ele diz, depois de terminar o capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz assim, eu venci o mundo. Aí ele começa no 17 a fazer uma oração, que era a hora da despedida dele, quando ele chegou a minha hora, ele não pede nada por ele. Nada. E é curioso porque todo mundo diz que Jesus diz, afasta de mim esse cálice. João não fala disso. João fala que Jesus, como ele veio para... tem lá uma citação no próprio evangelho dele, Jesus disse, eu não posso fugir daquilo que foi determinado pelo meu Pai. Eu vim para isso. Então ele não podia estar pedindo para afastar em outros. E eu acho João o mais espiritualizado dos evangelhos, aquele que mais sintonizou com Jesus. Então, é tanto que o primeiro capítulo da minha obra é sobre o prólogo do Evangelho de João, que é o texto mais, só tem nele, mas é o mais incompreendido de todos os evangelhos, é o prólogo do Evangelho de João, que originou inclusive uma trindade, com 3 pessoas. Olha, Deus é um espírito, Deus é espírito, João diz. E Deus, que espírito não pode ser pessoa. Aí transformaram Pai, Filho e Espírito Santo em 3 pessoas. Sim. Então foi assim uma espécie de atropelamento. Atropelaram o verdadeiro significado do prólogo do Evangelho de João, porque ele disse que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele não disse que o verbo era Deus, ele disse que o verbo sintonizava com Deus. Aprofundando mais os textos nas minhas pesquisas, esse livro levou 17 anos para ser colocado, porque ele começou com o meu curso de Ciência das Religiões, com a minha tese de pós-doutorado, que começou em 2003 e terminou em 2016. Então, durante todo esse desenvolvimento, eu fui visitando Israel, eu fui passando por muitos locais e acabei descobrindo que por trás dessa palavra Messias, que o grego chama de Cristo, onde fala Cristo, é o que o grego chamou de Messias, ungido. Então, o Messias foi alguém escolhido por Deus para, não diria salvar graciosamente, mas para nortear, orientar, proteger e fazer evoluir todos os habitantes do planeta Terra. Por isso que ele diz que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas eu também vou atrás e vou trazê-la, porque meu Pai não deseja que se perca nenhuma das ovelhas. Muito interessante. E dentro dessa perspectiva, né, da mensagem do Cristo, que é uma mensagem de redenção, é uma mensagem que busca que a gente realmente encontre Ele em nós, né? Essa questão que tanto é de certa forma polêmico, de basta crer no Cristo para garantir a salvação, né? De onde essa crença ela se propagou entre nós? Essa crença é fruto de uma informação que está na carta de Paulo aos Efésios e que Paulo não quis falar o que todo mundo utiliza, porque a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse tem lei de causa e efeito. Jesus fala que a cada um será dado segundo suas obras. Ninguém cita isso. Está lá em João, em Mateus 16, 28. Muito será cobrado daqueles que foi dado. Então Jesus nunca falou que teríamos um céu gratuito. Pelo contrário, ele ensinou que a nossa luz precisava brilhar para que as pessoas vissem as nossas boas obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Quer dizer, a luz interior que você tem, que é uma luz que é surgida no primeiro capítulo do livro do Gênesis, quando Moisés chama de ausência de luz de trevas, que não é escuridão, todo mundo traduz como escuridão, mas são trevas. E trevas não é ausência de luz. E nem a luz que está lá no começo, que Deus criou, não é a luz do sol, nem a luz das estrelas, porque a luz do sol surgiu no 4º dia. Então, essa ausência de luz
significa que se você não tem luz, você ainda não pratica o amor, a caridade, a fraternidade. Por isso que Jesus disse assim, brilhe a vossa luz. Para que brilhar a vossa luz? Para que vejam as vossas boas obras. Porque você só é considerado que tem luz se você tiver obras. Porque ele disse, se você brilha, a vossa luz, vão glorificar meu Pai por você ter boas obras. Porque não adianta eu dizer que eu tenho fé sem ter obras. Então, as pessoas criaram um texto da carta de Paulo aos Efésios, que diz que basta crer pela salvação, pela fé e pela graça, mas graça não é gratuidade. Essa é a expressão, é aí que reside todo o erro da interpretação. Sim. A palavra ren, em hebraico, que traduz como gratuidade, graça é oportunidade de conhecer Deus e mudar, ser melhor para chegar a Ele. Olha a diferença, né? Entendeu? A graça de conhecer Deus ou Jesus é a felicidade desse conhecimento ter mudado minha vida. Aí é que está a graça. Em tudo isso. Não é gratuidade. Não é cruzar os braços. Até mesmo a interpretação que se dá quando Jesus diz assim, segue-me. Dá a impressão que é só cruzar os braços e acompanhar Ele. E não é bem por aí. Ele diz assim, Boú, venham, arrarei-me, venham depois de mim. Significando que você tem que caminhar comigo fazendo o que eu faço. Não é simplesmente de braços cruzados. Esperando que Deus faça tudo. A justiça seria um contrassenso, Jesus pregar uma coisa de um lado e dizer outra. Mas Paulo não disse que seria assim. Quando Paulo fala disso, ele está falando no significado que eu já acabei de explicar. E esse mesmo Paulo fala que a fé, a esperança e a caridade, a maior é a caridade. Paulo fala na carta aos Gálatas que de Deus não se zomba, tudo que a gente faz a gente vai colher. Então Paulo como judeu, ele não podia se opor ao que Jesus falou. Eu às vezes digo a alguns amigos, vocês são mais paulinos do que cristãos. Vocês pegaram uma frase de Paulo para não fazer nada e achar que já ganharam o céu sem nenhum esforço. Isso não existe. Vocês estão chamando Deus de injusto. Então a gente precisa despertar que a lei, a maior parábola de Jesus é a do semeador. Você quer colher, meu filho, tem que semear. É a primeira parábola dele. Do capítulo 13 de Mateus. A primeira história que ele conta é da semeadura. Porque se você não semeia, você não colhe. Por isso que ele é o Messias das nações, como você coloca no seu... Em todos os locais. O ateu que fizer caridade, ele está no caminho. Eu já tive no meu tempo de unilateralidade, eu tentei discutir com o ateu. Ele disse assim, eu sou melhor do que você. Porque você faz as coisas que você faz esperando uma recompensa. Eu não espero recompensa nenhuma, eu faço porque eu sou bom. E eu fiquei calado porque ele estava coberto de razão. E é interessante essa percepção. Eu não negocio. Eu não negocio com Deus. Muita gente faz uma coisa aqui para Deus premiar lá. E não é por aí. É tipo um bom lugar, né? Eu disse a ele, você é mais cristão do que muitos cristãos que eu conheço. Que fazem aquilo que o Cristo manda. E Emmanuel fala em A Caminho da Luz, em Caminho, Verdade e Vida, que o amor do Evangelho está em todas as religiões do planeta. E quando a gente diz assim, que o Espiritismo não é o futuro não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, é a parte do Evangelho que está na doutrina e que vai atingir todas as nações. Não é a doutrina espírita, sim, porque a filosofia mais plena da doutrina espírita, na minha concepção, é a parte moral do Evangelho do Cristo. Muito interessante, Celestina. A gente se encanta em conversar com você pela tanta detalhes que passa despercebido, não é? Pela falta do conhecimento, da pesquisa, e que você nos ajuda a entender. E como a base da doutrina do Cristo, né, desse Messias das nações, é o amor, então a gente pode dizer que o amor realmente cobre a multidão de erros. E como é que seria isso? Quem ama
não vê erro nos outros. Quem ama, perdoa. Quem ama é tolerante. Quem ama é solidário. Quem ama não vê diferenças. Então, se você tem amor no coração, você vai superar qualquer tipo de erro cometido. Porque a grande chaga da humanidade é o egoísmo. Não é? Tem um espírito que hoje eu amanheci. De manhã, eu gosto de abrir meu evangelho logo quando eu peguei uma mensagem de Lacodé. Lacodé é um espírito fantástico. Ele foi ateu. A história dele, ele é um espírito da codificação de Kardec. Mas ele foi ateu. Depois ele passa a ser teólogo e foi padre. Abraçou. E foi uma das pessoas que mais escreveu e defendeu a ideia do amor e do perdão. E a mensagem que ele está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os humildes de coração, ou humilhados de espírito, ele diz que o orgulho afasta, a humildade aproxima e une. E que quando a gente, o rico orgulhoso, que acha que é superior porque tem coisa material, é um inocente. E que se a gente tirar as roupas de todas as pessoas, do pobre e do rico, não vai haver diferença nenhuma. Porque o rico acha que a casca que ele representa é que é o importante. E para Deus não há acepção de pessoas. Todos são iguais. E Jesus, na sua infinita misericórdia, ele vê a todos, ele chama de meus filhinhos. Ele nos ama, ele nunca se aborrece. A gente diz assim, Deus me perdoe, isso é incoerência. Perdoa quem se fere, precisa perdoar. Deus não se sente ferido nem agredido nunca. Então a gente tem que fazer a nossa parte e ir em frente tranquilo, porque o Cristo está aí para nos ajudar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, veja bem, imagine que você vai carregando um peso muito grande. Ou você está com uma dor muito grande, você está com uma doença forte, ele não vai curar você simplesmente, nem vai carregar a sua cruz. Ele vai lhe dar força para superar a dificuldade. Ele não disse, está cansado, está oprimido, eu vou ficar com o seu problema, eu vou aliviar. E a expressão hebraica, teiragá, que é a expressão que está lá, é como se dissesse assim, não importa o cansaço, a opressão que você está passando, eu vou lhe ajudar a se acalmar diante da dificuldade. Eu não vou resolver para você, não. Eu vou lhe dar a condição de você se acalmar e superar, porque quando ele coloca uma barreira na vida da gente, uma muralha, não é para a gente chorar no pé do muro, não. É para ele dar condições de a gente arrumar uma escada e transpor o muro. Ultrapassar, né? Muito interessante mesmo. A gente poder entender que o Cristo vai nos favorecer. Favorecer, não vai carregar a minha cruz. Cirineu carregou a cruz dele, foi notabilizado por isso, mas ele teve que carregar. Todos nós temos, porque a gente adquire compromissos por invigilância e a gente tem que corrigir o nosso defeito. Celestino, você falou que esse livro que você lança agora, você passou mais de uma década pesquisando. Assim, qual foi a experiência mais marcante, o que mais te chamou a atenção? Porque eu fico imaginando, né, você já com conhecimento em fazer um mergulho desse em Jesus, o Messias das Nações. Quanta emoção você deve ter vivenciado? Muitas emoções, mas eu digo, não sou Roberto Carlos, mas agora acabei fazendo um pleonasmo. Eu tive experiências assim, fantásticas. Quando eu conheci o Espiritismo, vou contar só uma, quando eu conheci o Espiritismo, eu achava que achei a pedra da Roseta. Agora, pelo meu gosto, saí de porta em porta com a campainha, olha, venha ver espírita. Só que eu achava que nós éramos os melhores e os únicos. E eu comecei a pensar em me fechar para as outras correntes religiosas, porque, como sempre, a minha é melhor. Não é assim que a gente pensa? Sim. Aí eu fui fazer um seminário numa cidade chamada Açailândia. Açailândia fica no Maranhão,
200 quilômetros de Imperatriz. Lá tem muitas igrejas protestantes e só tem uma igreja católica e um centro espírita. Só. E quando eu cheguei lá, eu observei na casa espírita que tinha muito jovem. E uma dificuldade que a gente tem de formar a juventude na casa espírita. Aí eu disse, comentei com o presidente, rapaz, que maravilha, eu quero tua receita para eu colocar mais jovem na minha casa, ver como é que eu faço, essa juventude aqui trabalhando, arrumando a casa. Ele disse, nenhum é espírita. Essa turma é da juventude da igreja que o padre Danilo manda ajudar quando a gente tem. Qualquer encontro aqui espírita, ele manda a juventude ajudar a gente. Aquilo me tocou. Com a minha visão unilateral, alguém está estirando as mãos para a gente, porque a gente não pode estirar a mão para os outros. Isso para mim foi Sim. Marcou bastante. De noite o padre veio assistir minha palestra sobre o Sermão do Monte, que eu tinha traduzido o Pai Nosso. Depois ele veio falar comigo, me parabenizar e pedir, e se autoconvidou para tomar café da manhã comigo no dia seguinte. E aí deu uma lição muito forte, que naquela época era carrossel ainda de slide. Os slides ficavam aqui, no centro ficava um orifício onde encaixava no carrossel para passar automático. Ele pegou o carrossel e disse assim, olha professor, aqui estão as religiões. Deus está no centro. Quando as religiões marcharem para Deus, elas vão desaparecer. Coerente, né? Eu digo, um só pastor, um só rebanho. A partir daí eu comecei a fazer culto ecumênico. Entrei na universidade, no curso de Ciência das Religiões, do mesmo jeito, fazemos culto ecumênico. Amanhã vamos ter um aqui, se Deus quiser, já está. Tem até muçulmano, vem amanhã. Que maravilha. E todos virão com o maior respeito e serão recebidos com dignidade. Porque eu queria só fechar a história, que eu não sei se você assistiu hoje, a história do elefante. Não, porque eu tive que sair um pouquinho antes para vir para cá, mas nos conte, nos presenteie. Eu li um artigo de um escritor inglês, que ele dizia assim, o artigo era Jesus e as religiões. O nome do artigo. Aquilo também me chamou muita atenção. Ele disse que 5 deficientes visuais chegaram junto de um elefante. E cada um tocou o elefante numa determinada localidade e perguntaram a ele o que era que eles estavam, o que objeto era aquele. Um tocou na lateral do elefante e disse é uma parede. O outro tocou na tromba e disse é uma serpente. O outro tocou na cauda e disse é uma vassoura, é um espanador. O outro tocou na orelha e disse é um abano. O outro tocou na perna do elefante e disse que era uma árvore. Todos estavam diante de um objeto que eles tocavam, mas cada um via o que tocava da forma que ele estava. Assim são as religiões. Cada uma vê o seu Deus ao seu modo. E acha que aquela lei é a sua verdade. Quando todas as religiões descobrirem que existe uma verdade maior, aí elas vão convergir e aí o sonho do Cristo terá sido realizado. Um só pastor e um só rebanho. Nós espíritas, eu costumo dizer, a gente tem muito mais informações, tem mais conhecimento, mas isso não nos torna melhores. O que nos torna melhor é como a gente utiliza na prática o nosso conhecimento. Porque ser culto não é ser bom. Ter conhecimento não é ter moral. Para se amar não precisa ser culto. Chico Xavier não tinha o primário. Era um filósofo, era um homem que era admirado e querido por todos, foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz. E você vê gente aí com altas culturas construindo bomba de neutro, que só tem o objetivo de destruir as pessoas. Então é isso que eu acho que está faltando nas pessoas. E como dizia o Espírito Lacordaire, que o orgulho afasta, a humildade une, aproxima e une, a gente precisa aproximar as diferenças. Eu aprendi com o curso de Ciência das Religiões que a gente pode ter diferença de religião para religião, mas se você for olhar o que une as religiões, são muito maiores os pontos que unem do que os que separam.
E os que separam têm criação puramente humana e quase sempre baseada em egoísmo ou vontade de levar vantagem. Então Jesus tem um sonho que vai ser realizado. Vai ser realizado. Porque a filosofia de amor dele vai chegar a todas as religiões. Não é? Muito, e os homens têm que saber se dar as mãos, respeitar e se amar, apesar das diferenças. E nessa busca, né, de encontrarmos o Cristo em nós, o Cristo deixa uma mensagem para a gente já naquele finalzinho, né, da sua caminhada por aqui, que ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. Né? Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. No mundo tereis aflições. Mas eu te ofereço paz. E ele tratava, a palavra paz, Jesus era um judeu, a gente nem se lembra disso. Você só vai entender cristianismo conhecendo o judaísmo. O judaísmo, a palavra shalom, que é um mantra. O som é muito importante, já que não tem vogal na religião, mas o som tem muita força. Se você repete shalom, 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 vê que você daqui a pouco você está hipnotizado e cochilando. Porque você atinge uma paz interior. Então, se ligar para Israel agora, ninguém vai dizer alô. Shalom. E essa palavra não se pronuncia por exemplo, um sanitário público, ninguém pronuncia essa palavra. É uma palavra importantíssima, espiritualizada. E Jesus sempre dizia, Shalom Aleichem. O árabe também diz, Salam Aleichem. Salam Aleichem, que é paz para você. Porque árabe e hebraico tem muita coisa em comum. O idioma parece muito. A contagem dos números. Às vezes eu estou contando em hebraico, o cara está contando em árabe, daqui a pouco a gente está dizendo a mesma palavra. Tem muita coisa em comum. Então, isso é cultural. E Jesus veio desse meio. E aquele homem, que disse lá de cima, a terra é linda, e vista daqui de cima não tem fronteiras, era um judeu conterrâneo de Jesus. Encarnado no mundo material, mas tendo uma visão. Olha a metáfora da questão. Só porque ele subiu, foi desaparecendo as barreiras e as diferenças e as fronteiras. Na hora que a gente subir ao encontro do Cristo, quando você vê alguém agredindo o outro por causa de uma religião, ore por ele. Não tem raiva não, porque ele ainda não acordou para nada na vida. Por isso que o Cristo afirma, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E é uma palavra que eu fico perguntando, meu Deus, quando é que eu vou poder dizer eu venci o mundo? Sim. João 16, é o último versículo do capítulo 16 do Evangelho de João. Eu venci o mundo. Ou seja, a matéria não me obstaculou em nada. Porque ele deixou bem claro, meu reino não é desse mundo. Querido Celestino, é muito gratificante recebê-lo sempre aqui no Ponto a Ponto. A gente nos enriquece muito, né? Conversar e sentir essa energia amorosa sua, que nos oferece esse trabalho tão bonito. E que você possa deixar onde podemos encontrar, então, Jesus, o Messias das Nações. Estamos lançando com exclusividade, em primeira mão, no nosso congresso, Espírita Paraibano, 9º congresso, que quando eu soube que o título era O Cristo Vive em Mim, eu digo, nossa, isso é um convite. Sim. E Marco foi muito, eu não digo feliz, foi muito comigo, ele foi muito, me distinguiu além do que eu merecia, de me permitir que eu fizesse uma palestra no congresso sobre esse tema, um tema que vai exatamente endossar, melhorar, levantar pontos para reflexão durante esse congresso. Um Cristo que ama indistintamente a todos nós. Então o livro está aí, vou lançar em São Paulo agora em março, vou lançar em abril, Natal, vou levar para todas as partes do planeta, porque aonde eu chegar eu vou encontrar Jesus. Porque ele está no hinduísmo, no budismo, no judaísmo, no taoísmo, no cristianismo, no espiritismo.
tem um capítulo ou 2 só sobre doutrina de Jesus, o Messias e o Espiritismo. Porque o Messias, aonde tiver espiritualidade, ele está ali, porque esse é o papel dele, é o compromisso dele com Deus. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. E você que está nos ouvindo, aproveite a leitura de Jesus, o Messias das Nações, e encha-se de luz. Até lá, até o nosso próximo encontro. Obrigado a vocês pela oportunidade.